Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma atividade do AWC 2018 e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre oportunidades, sobre desenvolver um olhar para as oportunidades, né? Então, no começo desse primeiro dia, vocês já tiveram um pouquinho uma apresentação do programa, a visão do empreendedorismo científico e agora eu trago para vocês um pouco sobre como olhar para oportunidades, como pegar o seu TCC e enxergar possíveis oportunidades para ele, ver oportunidades de mercado para ele. Então eu trago aqui um pouco a agenda do papo, né? Primeiro ponto vai ser como encontrar uma boa oportunidade. Segundo ponto vai ser um ferramental que a gente traz para vocês, que é o Petal Diagram. É um ferramental bem interessante que a gente traz. Depois eu vou trazer mercados interessantes, vou falar sobre mercados interessantes, para onde vocês podem olhar, porque a gente vai provocá-los a olhar para mais mercados. E também vou trazer algumas referências de soluções, de lugares para você encontrar soluções existentes. Então vai ser um papo rápido, a gente não quer cansar vocês. E eu vou começar falando um pouquinho sobre como encontrar uma boa oportunidade. É importante entender que grandes oportunidades, elas são fruto de grandes dores no mercado e mercados muito relevantes. Então, quando você encontra aí dores muito fortes em mercados muito grandes, isso começa a cheirar bem. E aí eu trago alguns exemplos, né? Então, o primeiro exemplo que a gente traz é a Nubank. Eram péssimas experiências, era toda a chatice do banco, todos os problemas que o banco gerava para as pessoas e também a estrutura de custos abusivos nesse mercado que é gigantesco. O mercado bancário brasileiro dizem que é um dos melhores mercados do mundo. Então, eles encontraram uma dor muito, muito grande, experiência ruim, custo abusivo, todos esses problemas no mercado muito grande. Exploraram isso e hoje já estão valendo aí mais de US$ 1 bilhão. Segundo exemplo que eu trago é da Mvisia, que é inclusive aqui do AWC. Ela nasceu aqui junto com a AWC, tinham outros projetos e ela amadureceu muito no nosso programa. E a Mvisia, ela nasce atenta a condições de trabalho ruins e improdutivas. Então, eles solucionam um problema de produtividade agrícola, eles vão contar para vocês durante esse primeiro workshop mesmo, vocês vão ter uma fala deles contando um pouquinho, mas eles nascem olhando para condições de trabalho improdutivas no mercado agro, que era seleção de produtos agrícolas na mão. Então as pessoas olhavam e decidiam, esse produto está bom, esse produto não está. Então eram trabalhadores rurais que ficavam o dia inteiro olhando para produtos, seja muda de eucalipto, tomate, e faziam a decisão no olho. Imagina o número de erros que isso não gerava, imagina a lentidão, os problemas que isso não gerava e até problemas de insalubridade. Então, um trabalhador olhando para um produto agrícola o dia inteiro. E nesse mercado brasileiro, que é o mercado agro, que é um mercado que o Brasil, dizem que eu acho que é o segundo maior do mundo, o primeiro é os Estados Unidos, e o Brasil tem aí esse segundo maior, é o segundo maior produtor do mundo. Então, imagina o tamanho dessa oportunidade, junto com uma solução, uma tecnologia que entrava numa solução de dor muito, muito profunda. Então, mais uma vez, grande dor em mercado relevante. E por último, eu trago o Retina Vision, que é um projeto recente, que o projeto dele, inclusive, era um projeto de disciplina da graduação. Ele utilizava câmera para colocar em estacionamentos de supermercados e encontrar carros roubados. Então a câmera ficava filmando os carros que entravam e saíam e cruzava com a base de dados da seguradora de carros roubados. O que antigamente era feito manualmente. Antigamente as pessoas ficavam andando de carro pelas ruas, andando de carro nos estacionamentos, passando pelos estacionamentos, com a prancheta, anotando as placas, depois jogando no Excel, depois cruzando a base de dados. E aí você imagina, a pessoa erra na hora de copiar a placa, a pessoa não copia todas as placas, a pessoa não consegue fazer isso de maneira inteligente, então era uma recuperação de veículos super lenta e super cara, e os meninos resolveram isso com uma câmerazinha que começa a pegar no processo automático, um reconhecimento de imagem mais aprofundado, uma tecnologia mais de fronteira, nesse mercado de seguradoras que é gigantesco. Então, nas primeiras semanas eles recuperaram muito, muito carro, isso significa milhões para uma seguradora.
Então, mercado gigantesco, uma solução super interessante para uma dor super relevante. Quando você olha para o TCC que você está gerando, que você está querendo aplicar em algum mercado, pensa sempre nisso. Qual que é a grande dor que eu resolvo ou que eu quero resolver? O que tem de grandes dores aqui? Para onde que eu estou olhando? Quais são os mercados que sofrem muito com dores nesse sentido? E procurar aí os mercados interessantes. Não necessariamente você precisar, eu vou só em mercados gigantes, eu vou só em mercados tremendos. Não necessariamente você precisa disso. Mas é importante você entender a relevância do seu mercado, o quão aquecido ele está, porque você pode atrair mais parceiros e mais interessados nesse jogo. Então, boas oportunidades, grandes dores e mercados relevantes, beleza? E aí, eu vou trazer agora uma metodologia que a gente usa, um modelo que a gente usa, que é de um professor lá do MIT. O modelo chama Disciplined Entrepreneurship. A proposta dele é muito orientada para a situação do MIT, né? Muita tecnologia surgindo, escola de engenharia forte, gerando muitas tecnologias. E esse professor ele faz um exercício de o pesquisador trouxe uma tecnologia interessante, possivelmente o pesquisador ele já tem um olhar para algum mercado que ele quer aplicar, igual possivelmente vocês já têm. E aí o professor fala, beleza, agora vamos olhar para muitos outros mercados. Dizem que lá eles chegam a olhar mais de 60 mercados, olha para todos os mercados possíveis para a sua aplicação. E tem um caso legal que aconteceu nisso, que é o professor Robert Langer. Esse professor é muito famoso lá no MIT, ele foi capa da Harvard Business Review há uns 3 meses atrás. E esse professor é um grande inventor, um grande inventor, ele é da engenharia química. E ele é muito especialista na área médica para drug delivery, né? Que é a entrega, não é a entrega, mas é o uso de drogas que vão liberando os componentes ao longo da vida da pessoa. Então, em vez dela tomar diversas doses durante a vida inteira, por exemplo, tratamento de câncer, que você tem que ficar tomando diversas doses, ela toma uma dose, ela toma uma pílula maior e essa pílula tem um motorzinho que vai liberando lentamente ao longo de semanas e um tempo mais longo. Então esse professor ele é um gênio nessa área de drug delivery. Ele também desenvolveu muita questão de tecidos, muitas questões para agulhas e muitas coisas nessa linha. Ele trabalha muito com permeabilidade também. E aí ele encontrou um novo polímero, um polímero que repelia a água e repelia também o óleo. Possivelmente tem muita aplicação para a medicina, e às vezes você coloca num catéter, às vezes você consegue proteger algumas coisas, mas o professor passou por esse mesmo processo de olha para muitos mercados, não se prende a um único mercado, tenta explorar mais aplicações. E esse professor, ele olhou para um mercado, ele encontrou um mercado de cosméticos, porque produto para cabelo tem um interesse em não molhar e não pegar oleosidade. Então ele desenvolveu um produto capilar para mulheres que querem deixar o cabelo mais sedoso, que querem deixar o cabelo mais protegido ao longo do dia. Ele juntou com a Jennifer Aniston, aquela atriz do Friends, a Rachel do Friends, ele juntou com ela, eles criaram a Living Proof, que é uma empresa de beleza, de produtos de cosmético, que foi gerada toda em cima dessa tecnologia deles, e eles avançaram bastante. Eles levantaram coisa de 53 milhões de dólares de investimento, e há uns 2 anos atrás a Unilever comprou eles por uma bolada, assim. Então, olha isso, um professor que veio da área médica, ele desenvolveu uma tecnologia que possivelmente tinha muitas aplicações na área médica, mas nesse processo ele viu que o mercado de produtos de beleza, produtos capilares, era super interessante, era super válido e atacou esse mercado e deu muito certo. Sobre os mercados possíveis, eu vou trazer uma ferramentinha legal para vocês, que é o Petal Diagram. A gente vai colocar aqui na tela para vocês olharem. Ela é uma estrutura visual em que no centro tem a sua solução, o que você se propõe a fazer, e você tem aí 5 pétalas para você olhar possíveis mercados e mercados diferentes. A provocação é que você olhe para mercados diferentes. No caso dessa imagem, você vai ver que no centro você tem essa Zana. A Zana ela tinha uma ferramenta de ensino de empreendedorismo digital, era uma plataforma online de ensino, e eles pensaram nesses 5 mercados possíveis. Dá uma olhadinha aí.
O primeiro deles é Startup Ecosystem. Então, para as startups, para o ecossistema de startups, quais são os agentes aí do ecossistema de startups? Depois eles olharam para o corporate. Será que eu não posso vender para grandes empresas? Será que eu não posso vender como uma plataforma de treinamento para grandes empresas? Eles olharam também para Higher Education, né? Então, quem que eu posso atender no setor de ensino superior e até digital? Quem que pode consumir aí nesse mercado de ensino superior? Pode digitalizar um pouco o seu processo de ensino. Eles foram também para a parte de ensino de adultos, né? Então, Adult Learning que está aí, e formação de competências. Então, será que o adulto individual não pode entrar de casa como indivíduo? Então, eles deixam de fazer o B2B, né? Business to business, então vender empresa para empresa, vender para grandes empresas, e foca no B2C, que é para o cliente final. Será que eu não consigo atingir diretamente um adulto em casa como um cliente final? Será que eu não posso fazer um modelo B2C? E, por fim, eles também olharam as grandes instituições. Será que a gente não pode vender para grandes instituições como governo e coisas assim, uma solução de ensino para eles, uma plataforma tecnológica para eles? Então, da Asana que você está vendo aí no meio, eles pensaram em 5 mercados totalmente diferentes. Totalmente não, eles têm alguma similaridade, mas são diferentes por essência, muda toda a lógica do seu negócio, lógica de precificação, lógica de tudo. E com essas pétalas você ajuda a organizar quem é que serve. Então você vai ver que no Startup Ecosystem, já que eles têm uma plataforma online de ensino de empreendedorismo, quem que está servindo o Startup Ecosystem? Então quem que está servindo as startups, o ecossistema de startups na parte de capacitação? Então, por exemplo, você pode ter ali o Startup Weekend. Tem um item ali que é o Startup Weekend, que é uma solução de capacitação para startups, para a formação de empreendedores. Na parte de corporate, você tem aí a McKinsey, a Franklin Covey, que são empresas muito voltadas para treinamento corporativo. Então, eles podem ser concorrentes aí. Para a parte de ensino superior, Coursera e Udacity. Então, Coursera tem parceria com as grandes universidades para fazer o ensino online. Então, eu estou competindo com ele. O Coursera ele pode oferecer a mesma plataforma que eu, então eu estou competindo diretamente. A parte de Adult Learning, onde que os adultos estão procurando capacitação? Então você tem o TED, você tem o Skillshare, você tem o Lynda. A Lynda foi comprada pelo LinkedIn, mas são plataformas de capacitação para adultos que estão buscando capacitação profissional. E por fim, nas instituições, você tem aí esses grandes agentes de capacitação de governo e outras coisas. Então vocês percebem a riqueza dessa ferramenta em te ajudar a estressar possíveis mercados e até organizar visualmente quem são os potenciais concorrentes em cada mercado. Vocês vão ter que usar, vocês vão ter que preencher o Petal Diagram como atividade aqui para o AWC, a gente vai falar isso mais para frente, mas vai ser uma das atividades vocês olharem e construírem o seu Petal Diagram. Agora, como mais um guia, a gente fala o passo a passo da construção do Petal Diagram, só para vocês terem bem claro, vocês vão ver que tem no slide cada passo para a construção de um Petal Diagram. Primeira questão é, cara, qual dor você resolve? O que você está oferecendo aí? Tipo, entende muito bem qual dor você soluciona, coloca ali no centro qual dor que eu estou solucionando. E isso vem muito de escutar o usuário, ir para a rua. O Diogo já falou um pouquinho sobre o nosso empreendedorismo científico, que é sempre na rua, sempre ouvindo as pessoas. E aí tem a provocação, né? Qual que é a dor que você resolve? Tenha isso muito em mente. É a coisa central, vocês vão ser questionados isso durante o programa inteiro, até o final do programa. O último dia do programa, lá na feira final, você vai ter gente perguntando qual dor que você resolve. Então tenha isso muito claro. Segundo ponto é, como que você resolve essa dor? Qual que é o diferencial da sua tecnologia? Então tenta ter clareza um pouco sobre isso e aí você começa a destrinchar as pétalas. Porque respondendo essas perguntas, você tem, beleza, qual que é a primeira pétala? Qual que é o mercado principal? Você aplicou aqui para o AWC com algum mercado em mente. Qual que é esse mercado que você busca atacar? Além desse mercado, possivelmente essa dor é sentida por outras pessoas, por outras empresas, por outros contextos. Quais são 4 outros mercados possíveis? São as 4 outras pétalas.
descubra isso conversando, explorando oportunidades. A gente teve aluno aqui no AWC do ano passado que, estressando uma das pétalas, eles estavam conversando com um possível cliente em uma pétala diferente e na conversa esse cliente falou, cara, o seu mercado é tal. E esse mercado que essa pessoa indicou mudou tudo, assim. Foi o grande insight desses meninos e mudou a lógica deles de entender empreendedorismo. Então, busquem aí construir o Petal Diagram, busquem aí fazer esse exercício porque ele é muito importante. E agora, gente, só para a gente avançar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de tendências interessantes. A intenção aqui é que seja uma aula totalmente voltada agora para mercado, para vocês olharem possíveis mercados, o que está bombando, o que grandes empresas estão exigindo, estão buscando, estão pedindo. E o nosso slide principal aqui é o Y Combinator RFS. Esse RFS é Request for Startups. Eles atualizam esse documento todo semestre ou todo ano, buscando novas startups. É um documento que eles falam, cara, a gente está buscando esses mercados, a gente está buscando resolver esses problemas e toda startup que aplicar nessas linhas tem muito mais chance de entrar na Y Combinator. A Y Combinator é uma aceleradora que é a nossa grande referência, a gente fala muito dela. Eles foram responsáveis por Dropbox, Airbnb, diversas outras grandes empresas. Eles são muito bons em criar grandes modelos. E aqui eles colocam uma lista bem grande de tendências e oportunidades. Eu vou falar bem rapidinho, só para vocês entenderem o que eles querem com cada uma. O primeiro item é energia. Então, novas fontes de energia, modelos que conseguem armazenar melhor energia, distribuir melhor energia. Esse horizonte da energia é bem grande, a gente está vendo Tesla e outras aí, e tem muita coisa a ser feita. Baterias mais eficientes, tem muita coisa a ser explorado aí, então energia é um bom horizonte. Inteligência artificial está mais que na moda, a gente está vendo em todo lugar. Robótica, também a gente vê muito robô já auxiliando algumas coisas em casa, auxiliando em empresas, ajudando em construção, ajudando em fábrica. Biotecnologia, então você tem hoje o CRISPR, né, que é uma técnica aí na biotecnologia que abriu muita fronteira de edição genética. Então tem muita coisa acontecendo aí na biotecnologia. Fármacos, então a indústria de farma é muito grande e carente de soluções. Então, por exemplo, hoje em dia você tem aí uma tendência que eles falam para farma que é a impressão 3D de órgãos. O grande horizonte das farmas nesse mercado com impressão 3D de órgãos, eu consigo fazer os testes das drogas nesses órgãos, ou até num corpo quase que completo, para ver os impactos, para acelerar todo o processo de validação sem envolver teste com humanos. Então, as farmas estão olhando para muita coisa, desde a cadeia de distribuição delas até esses testes laboratoriais. Tem muita coisa legal. No ano passado mesmo, uma startup nossa colocou inteligência artificial no mercado de testes laboratoriais e controle laboratorial. Educação. A grande questão deles aqui na educação hoje já consegue-se fazer uma educação em massa, mas se perdeu muito o poder do one-to-one. Eles buscam a solução que vai resolver educação em massa e colocar one-to-one. Conseguir fazer educação em massa one-to-one, então personalizada. Human Augmentation. Human Augmentation, que é aumentar as capacidades humanas, digamos assim, começa desde a provocação que nós já somos androides, desde o momento que a gente tem um celular no bolso que estende a nossa memória. Você não precisa mais decorar telefone, decorar sua agenda, você não precisa mais decorar nada. Você acessa seu celular e você tem a extensão do seu corpo já no celular, extensão da sua memória. Mas Human Augmentation tem muitas fronteiras, por exemplo, robótica na área médica, que dá mais precisão para o cirurgião, que ajuda ele a visualizar melhor informações ou visualizar melhor um exame. Tudo isso é aumentar a capacidade humana. E aí você tem desde os exageros, que é um corpo biônico, braço biônico e coisas assim, até esses detalhes de melhorar uma cirurgia e estender alguma capacidade humana. Realidade virtual e realidade aumentada, né? Realidade virtual você
entra numa realidade, coloca um óculos ou entra em alguma realidade única, e a realidade aumentada se mistura com sua realidade, ele projeta informações na realidade já existente. Tem fronteiras legais, algumas pessoas estão falando em jogos, tem algumas pesquisas falando sobre o impacto do VR, né, da realidade virtual na educação infantil, muitas coisas aí. Comunidades não servidas, então comunidade de base e também doenças negligenciadas são horizontes que eles apostam. Alimentação e fazendas ou produção agrícola também, né? Como aumentar a capacidade. Alguns estudos falam que a capacidade da produção agrícola vai ter que dar um salto muito grande para conseguir lidar com o aumento populacional, para conseguir lidar com todas essas mudanças. Notícias. Então a grande questão aqui é que as notícias, a mídia hoje, ela ainda você tem que pagar para acessar um texto ou coisa assim, ou então você vira refém de ads, e a gente está vendo aí essa crise do Facebook, que os dois modelos são muito ruins. Então, o que tem de fronteira aí para notícias? Água, né, mais saudável, melhor distribuída, melhorar a democracia. Então, será que hoje a gente precisa de representantes políticos diretos? Será que a tecnologia não pode fazer com que todo mundo consiga participar da política ou consiga se envolver mais? Futuro do trabalho. Então, como é que as pessoas vão trabalhar no futuro? Será que vai ter mais trabalho remoto? O que vai acontecer? Novos horizontes em transporte e moradia. Então, será que vão ter novas ferramentas de mobilidade? A gente está vendo aí esses skates elétricos, coisas surgindo. Agora tem uma tendência que está surgindo de bicicletas compartilhadas soltas pela rua, sem precisar de dock. Tudo isso é o futuro do transporte. A gente tem que ver para onde que vai. E moradias também, né? Como é que vai ser a moradia do futuro? 1 Million Jobs. O Uber é um exemplo de 1 Million Jobs. Ele criou uma nova fatia no mercado que abriu emprego para muita gente. Então, foi muito importante, por exemplo, para a crise brasileira, esse 1 Million Jobs do Uber. Criou uma nova fatia de emprego e ajudou muita gente a se empregar. Será que vão ter novas soluções que vão gerar essa fatia de 1 Million Jobs? Programming Tools, que qual que é o futuro da linguagem de programação, né? Depois que a inteligência artificial automatizar boa parte da programação, das tarefas de programação, qual que é o futuro dessas ferramentas? Hollywood 2.0, então hoje um youtuber é mais famoso que um artista da Globo e um youtuber é mais contratado pela Unilever para fazer uma propaganda do que um artista da Globo. Esse é o Hollywood 2.0. Ele não é mais controlado por uma entidade como Hollywood ou como a Globo, e ele é muito mais emergente por redes sociais, Instagram, YouTube, e forma esses novos influencers. Quem que vai lidar com essas figuras? Quem que vai aproveitar esse horizonte de Hollywood 2.0? Questões de diversidade, softwares empresariais, serviços financeiros, segurança de dados e saúde numa escala global. Então, aqui são áreas que eles provocam muito, que eles gostariam de ver horizontes. Não precisa encaixar nada disso, não precisa falar, eu tenho que cobrir algum desses pontos, eu quero mudar tudo e ir para algum desses pontos. Essa provocação é muito mais para vocês verem horizontes legais de mercados que eles estão gostando de olhar e que vocês podem talvez ter algum insight olhando para eles. Alguns outros mercados aquecidos vai estar muito mais no slide, eu vou passar bem rápido. Então a gente tem Fintech, né, de mercado financeiro, InsurTech, que é soluções para esse mercado de seguros. Então, igual eu falei, o Retina Vision usou um hardwarezinho com visão computacional e está voando no mercado de seguros. Legal Tech, então, para advogados, smart contracts, os bots para processamento de documento. Medtech, então, para a área médica, você tem muita gente entrando. Eu vi ontem, saiu um edital da Prefeitura de São Paulo, foi um edital da FAPESP com a Prefeitura de São Paulo, apostando em saúde, uma área toda em Medtech. Indústria 4.0, então são sensores, controle remoto, melhorar a indústria. Smart Home e hosting também, né? Porque a gente fala aí, Smart Home seriam camas inteligentes, geladeiras inteligentes, aqueles assistentes de voz na sua casa, te ajudando a fazer o seu dia a dia ser mais fluido, ser mais rápido.
mas no AWC a gente já viu essas fronteiras, muita coisa que pode ser uma automação e uma melhoria nas casas, tem um mercado gigantesco nos hotéis e nos hosts gerais, até Airbnb. Então, imagina a escala igual teve uma solução nossa que era passar roupa, uma máquina de passar roupa. Legal, ele queria vender para casas, né? Para pessoas que queriam passar roupa em casa. A gente falou, cara, mas e o mercado de hotéis? Será que você não ajuda um mercado gigantesco que tem muito mais disposição de pagar? Então, esse é um horizonte. Varejo do futuro, desde a distribuição até da experiência das lojas. Temos um aluno que colocou um sensor de temperatura no topo de lojas e conseguiu medir melhor o mapa de calor dos usuários nas lojas. Então, ele sabia em que ponto da loja que as pessoas estavam ficando mais, onde que estava chamando mais atenção, e isso ajudava na decisão. Agritech, então mercado agro, e RH também, desde contratação, benefícios, todo o processo de melhorar a experiência do funcionário. Aqui o último slide, gente, são fontes úteis para você encontrar soluções existentes. A grande premissa aqui é que feeds são muito poderosos. Feed você vai adicionando sites diversos e o feed ele te dá como se fosse um jornal diário as notícias compiladas dessas fontes diversas. Eu coloquei aqui alguns apps, eu uso esse Feedly, tem muita gente que usa o Flipboard, tem esse Panda, InnoReader, eu recomendo o Feedly, que é bem bom. E tem também feeds de redes sociais, né? Twitter, LinkedIn e Quora são lugares legais. E alguns sites aqui eu coloquei para você pesquisar soluções e adicionar o seu feed. Tem aqui duas linhas, Tech e Negócios, então é bem grande, eu não vou nem falar cada um, eu vou só falar de alguns. CB Insights é um que você deve procurar para o seu mercado. Se você está interessado em algum mercado, escreve lá o seu mercado que eles vão te dar um mapa com todas as startups desse mercado. Então vale muito a pena para você conhecer tudo o que está acontecendo, porque lembra, no Petal Diagram você vai ter que colocar concorrentes, pessoas que estão atacando os mercados que você quer atacar, então é bom você saber quem está aí na onda. Coloquei um outro aí, MIT News, que é um jeito de você colocar sua tecnologia e ver o que o MIT está desenvolvendo por lá, então é um bom lugar para encontrar fronteiras. Coloquei o TechCrunch também, que é um bom lugar para encontrar startups. Coloca a sua solução lá na busca e ele vai te mostrar quais startups já tentaram, é bom para você procurar e ver os caminhos, ver o que está acontecendo. Na área de negócios eu recomendo muito também, eu coloquei ali em negrito o Tech in Asia, que é importante para olhar para os mercados asiáticos, tem muita solução similar, especialmente na Índia, tem muita solução similar aos mercados brasileiros. Esse é o momento de vocês mergulharem nessas referências e encontrarem gente que está solucionando do mesmo jeito, gente que está atacando os mercados que vocês querem atacar. Esse é muitas vezes o momento que você quebra a cara, que você percebe, alguém já tentou, mas isso não é problema. Se alguém já tentou, você pode aprender com os erros e acertos da pessoa e tentar bolar algo melhor. Mas é muito importante que você esteja na fronteira e a gente trouxe esses feeds para te colocar na fronteira. Usem mesmo, usem e abusem, são muitos links aí, usem e abusem desses feeds. Bom, gente, meu contato está aí, vocês têm todos os links aí para seguir, vocês têm aí todos os contatos aí no AWC, todas as ferramentas de comunicação com vocês. Eu espero que tenha sido útil e eu espero que vocês tenham entendido que uma grande oportunidade é uma grande dor em mercados relevantes. A intenção aqui era mostrar uma ferramenta para vocês olharem para mercados possíveis e mostrar referências de mercados interessantes. O Rô vai falar nas próximas atividades, ele vai contar um pouquinho sobre como entender melhor a dor do usuário. Ele vai dar atenção nesse lado de encontrar as dores relevantes. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem a mão na massa de um jeito muito legal. Até mais!